Voltando de férias, hein, gente? Evangelização também tira férias. Não, não deveria, né? Mas o Não corpo da gente deveria, mas não aguenta, né? olha, se até Allan Kardec tirou férias para sobreviver até o final dos Não cinco é? livros, né? Imagine nós, que não estamos nem Eu perto falo, de. eu costumo falar assim, se até o Chico comia um churrasquinho, porque quem é E a gente tomava Coca-Cola. e Ele uma adorava a Coca-Cola? Coca-Cola. Ele falava como é bom o churrasquinho, né? Mas É, vamos é. lá, fazer o quê? Voltamos, mesmo Ai, já me sistema, Deus. sejam bem-vindas de volta. Como é que É. tá o áudio aí, vídeo, tudo bem? Tranquilinho? Ótimo, Tudo legal? tranquilo. Vocês sabiam que a Vera não faltou em nenhuma aula nossa? De Nossa, que domingo. aplicada. Ela foi, é. Falta levar as amigas dela. É. E a gente tá se divertindo a beça lá, né, Vera? Abre o microfone para falar com a gente. Abre o Tá sem microfone. áudio, Vera. Tá bem gostosa a aula de vocês de domingo. Ela já é até a tia Vera, já participa já. É, Quem eu for já lá, a gosto gente das dá. crianças. Caiu na rede é peixe, É, né, Cíntia? estou É, já fazendo virou parte da tia. família. Já, Já, já. já virou tia. Ela vai dar as aulas online quando voltar presencial. Olha, já tô, né? A gente pode ter evangelizador no Brasil inteiro dando aula A online? Qual gente é o pode problema? fazer uma parceria assim, É, né? Vera, podemos pensar nisso, hein? Um time de evangelizadores online Online. É, para. A gente pode dar aula para qualquer criança de qualquer lugar, né? Do mundo. Não Olha que é? bacana. Vamos E pensar voltamos nisso. então, Cíntia, mas tá agora bem no gostoso. fascículo 3, é isso? Isso. E a gente já está na metade do nosso estudo do segundo ciclo. O segundo ciclo, são 4 Segundo fascículos, a gente está ciclo. no terceiro, é. Para quem Terceiro. tá acompanhando, sabe que a gente fez então o estudo da evangelização no Mais Além. Iniciamos agora a evangelização na regeneração, chegamos, são 4 fascículos, chegamos no terceiro fascículo agora, que é a metade desse trabalho, né? Onde nessa coleção nós temos aqui então a prática da evangelização, né? A gente teve lá uma iniciação no primeiro livro e agora a gente tem a parte técnica, né? Que está bem bacana, desvendando muitas crenças limitantes que, inclusive, enraizadas em nós mesmos, né? E abrindo nossas mentes. Para começar o trabalho, então, né, Cíntia? A gente sempre faz uma prece, mas antes a gente vai ler uma mensagem, como de costume, e a mensagem da própria coleção, encontrada nesse fascículo mesmo, no 3, na página 41. Trabalho e caridade. Pode começar, Cíntia? Vai lá. Deixa eu ajeitar aqui. Esse Zoom é fantástico trabalhar com ele, né? Trabalho e caridade. Nossas realizações diárias estabelecem que o dever nos liga a vários setores de trabalho e possibilidades de servir. Sendo o dever a obrigação moral da criatura, estamos de uma maneira ou de outra vinculados às obrigações inadiáveis, nas quais o trabalho íntimo e o trabalho para com o outro são o caminho. Trabalho é a vinculação com a utilidade. A caridade é o trabalho no amor. O trabalho torna-se útil quando acrescido de boa vontade e interesse. E o trabalho torna-se caridade quando ultrapassa os limites do dever e alcança as fronteiras da renúncia e da paciência, tornando-se um prazer e uma ânsia da alma. Sendo assim, revisitamos a devida paciência para nos graduar nos degraus do trabalho, da renúncia, da virtude. Assim, subiremos naturalmente os cimos da caridade verdadeira. Todas as virtudes exigem treinamento e vontade firmes, trabalho e dever. Trabalho e perseverança, trabalho e caridade. Aliando vigilância à paciência e à compreensão, estabelecemos concordância e paz ao próprio coração. Em todos os setores da vida, vale praticar esta fabulosa atitude. Fazer o bem, lição decorada e repetida, atender ao trabalho com boa vontade e solicitude. Lúcio de Abreu.
o tipo de texto que dá para a gente pegar um dia para a gente poder estudar, hein? Na verdade, para mim está o resumão da aula hoje. Poxa vida, quando eu li isso daí, eu falei assim, gente do céu, vamos decifrar as coisas aqui. Quem conseguiu ler, né? Porque é isso, né? É uma poesia dos capítulos que a gente vai ver hoje. Alguém gostaria de fazer a prece? Não. Olha lá, Não, tem que ler a aula. Vai lá, eu ia te você. perguntar Posso fazer? assim. Oi? Quem vai? Quem? Posso fazer? Pode, Olha, Val. Isso aí, vamos a gente lá. sempre pergunta. Obrigado. É bom prece de outras pessoas. Então, tá. Pai de bondade, te agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre pessoas amigas para um recomeço no nosso estudo. Que saibamos, Senhor, aproveitar estes momentos e levar este rico conteúdo para o nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Rico Maravilha. conteúdo mesmo, assim. Hoje a gente vai fazer uma pegada teórica, tá, gente? Porque a semana que vem vamos ter dinâmica. Olha só, semana que vem. Mas você já tem até um programinha de dinâmicas aí, né, Cíntia? A gente vai ter bastante esse segundo semestre. Esse semestre a gente vai colocar em prática o que eles estão falando aqui, senão a gente não memoriza, né, gente? Precisamos vivenciar isso antes de apresentar para as crianças, né? Então, a ideia hoje a gente pegou esses 4 capítulos porque eles se conversam, né? Parece muito, mas não é, né, Cíntia? Então, porque se a gente picota, perde o sentido ali do que ele está falando, né? Tanto que o primeiro slide vocês vão ver mais para frente, ele dá o total desses 4 capítulos. Bora lá? E a gente começa com uma pontuação da nossa querida Cris aí no começo, né? Só para reforçar como que são os modelos educacionais hoje, né? Que é restrito ao desenvolvimento cognitivo, relacionados aos interesses materiais, aos interesses imediatistas, e a formação da espiritualidade é muito restrita, né? Tirando os colégios espíritas e os colégios voltados para a espiritualidade, católicos, enfim, que tem, né, uma pegada mais espiritualista, ficamos bem aquém de uma educação espiritual, né? E ele traz a questão, né, no livro do desenvolvimento integral, do ser imortal, que está no capítulo 1. Ele fala que além do cognitivo, como a Cris falou lá no começo, nos apontamentos dela, é um conjunto de coisas, né, que é o cognitivo, que a gente já faz com uma certa destreza, mas também as demandas, né, de coisas que é necessário para aquele espírito se desenvolver, as possibilidades que ele ainda tem, né, que ele tem naquela vida para fazer, as necessidades que ele precisa. Quais são as necessidades? Nem todo mundo tem a mesma necessidade. Quais são as habilidades que ele tem, que ele pode ainda desenvolver, né, principalmente na fase do desenvolvimento, e as aptidões que ele já traz de outras vidas, que já vem no pacote aí. O texto sempre... O engraçado o interessante, né, desse livro é que, assim, a parte didática é de Eurípides Barçanufo, não sei se vocês se atentaram a isso, e as poesias são sempre do Lúcio de Abreu. Então, muito interessante, né, eles dividiram, assim, de uma maneira, tipo, você faz essa parte, eu faço essa, mas a gente está falando a mesma coisa, né? Só para reforçar. Muito, muito bacana. E a espiritualidade coletiva vem na voz da Cris, né, dessas pontuações que ela traz aí durante o livro. E aí, durante esse processo do resultado desse crescimento, né, ele diz o quê? Que a gente, para fazer isso, a gente tem que se aproximar da criança, né? Então, o que a gente tem que fazer para se aproximar, para conhecer essa criança? Prestar atenção nos interesses, nas aptidões, nas preferências, para que ele possa trilhar um caminho de segurança, né? E que os próprios evangelizadores possam apontar isso, né? Com um olhar mais amplo, né? Por isso que a gente estuda aqui. E nessa engrenagem educativa, nós aprendemos, né? Aprender e ensinar, aprender e ensinar. Eu recebi uma vez uma mensagem no mentor, numa sessão mediúnica, que ele falava exatamente isso, que nada do que a gente faz é para o outro, e sim para a gente mesmo, né? Porque a gente ainda não está na pegada de ajudar,
Mas ao ajudar, a gente se melhora, né? Então, o nosso Cíntia, desenvolvimento está ligado ao desenvolvimento do outro, né? Diz aí, Herbert. deixa eu te dar uma dica aí para ficar melhor para a gente que eu tô acompanhando, que assim, só para vocês entenderem, a gente tenta fazer tudo junto, às vezes não dá, a Cíntia preparou o slide. E esse esquema que está aí é seu raciocínio. Você consegue usar o apontador laser para ir falando o que você tá, só para a gente poder Tá? acompanhar, Põe, de pode ser. repente, isso. Legal. Aí, ó, daí Tá, você vai ótimo. passando Pode, e boa. mostrando onde está. Que eu ia falar para a gente colocar a transição de slide, mas depois eu pensei bem assim, fica melhor. Tá bom. Aí só que você vai apontando com o laser. Vou Tá? usar, boa, porque tem outras coisas que eu quero apontar também. Isso. E aí, para completar, ele termina esse primeiro capítulo aí, né, Euridice Barçanufo, trazendo a questão que o educador é um mediador, né, entre o conhecimento e o aprendiz. Nós não somos detentores do saber, né, ele está sempre aqui no meio, mediando essas duas coisas, que a criança ainda não está com o cognitivo formado e precisa da ajuda do evangelizador para contemplar um conhecimento mais efetivo, né, com uma base mais sólida. E aí a Cris nos pergunta, né, a organização da tarefa da evangelização tem possibilitado a observação de tais diretrizes? O que vocês me dizem? Como que é para vocês isso, dentro do trabalho de vocês? Perceber a conexão que há entre o evangelizador e o conhecimento, a ponte que a gente faz. E só lembrando também que a todo momento a espiritualidade aqui, né, na liderança do seu Lúcio de Abreu, reforça que nós aprendemos muito mais. Nós somos mediadores, mas é como se nós fôssemos um canal onde passa a programação e a gente está ali, na verdade, assistindo também o que a gente está fazendo. De alguma forma, você é um ouvinte de si mesmo, vamos dizer assim. Não sei se faz sentido para vocês aí. Mas a pergunta da Cíntia da Cris, é a organização da tarefa, da evangelização, da forma como a gente tem feito, tem possibilitado observar essas diretrizes? Essas aqui, né, que a gente está falando. Conjunto de demandas, ó. Aqui. Ali, ó, conjunto de demandas, aptidões, habilidades, necessidades e possibilidades. O que vocês acham? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Ó, não é cerveja. Acho que a gente está tentando isso, né? Eu acho que a gente está tentando colocar, né, todo esse aprendizado aí, né? Eu vejo assim nas aulas de domingo, né? Cada atividade que você vai colocando, você vai procurando observar as crianças, não é? Nas dinâmicas, na conversa, né? É que agora, com a nova ferramenta, agora com a nova situação do online, a gente está buscando mais conhecer e chegar no evangelizando e ver a necessidade dele, a maneira de como ele vai entender melhor esse conhecimento, as mensagens de Jesus, né? Então, agora a gente está nessa busca por a evangelização online, essa que a gente está fazendo, que não deixa de ser, é um estudo, mas é uma evangelização para nós, porque a gente está aqui aprendendo com vocês, né? E a gente busca que faz mais estudo lá, e tem as lives que a gente também escuta, está lá participando, ouvindo, aprendendo, e buscando sempre para poder apresentar para os evangelizantes, para os jovens, a Aninha trabalha com jovens, né? A maneira de chegar neles, para eles compreenderem as mensagens que Jesus deixou para nós, né? E outra, Cíntia, eu acho que a gente parece que está dentro da casa das crianças, né? Parece não estamos, né? É muito louco, porque a gente adentra a intimidade, né? Eu acho que deu a possibilidade de a gente conhecer a intimidade. Sabe aquilo que a gente planeja, né, Herbert? De colocar pai, mãe, responsável e a criança fazendo alguma atividade para a gente observar? A gente já faz isso. É muito mais prático, porque cada um está lá na sua casa, é uma telinha aqui e outra ali para a gente olhar. Exatamente. Ó, eu queria só reforçar o que a Nina falou. Assim, aprendendo, a gente está trocando informações aqui, tá, Nina? A gente não está ensinando nada, Quem está ensinando é o livro, a gente só está...
É verdade. Mediando. Colocando em Pode ser prática o o canal, livro. Ô, Nina, o que você falou é importante, que mais uma vez a gente vem reforçar o fato de muitas pessoas terem travado nesse momento, acho que apostando no insucesso do trabalho de evangelização online. Só que ninguém pensou que nós é que teríamos que nos adaptar. As crianças chegam lá, aperta, clica, vira, apresenta, faz, risca e a gente fica, para trás, né, às vezes. Então, o que acontece é que esse foi um momento que facilitou. Quer dizer, a gente tem uma aluninha de... Quantos anos tem a Gabi? 14? Não, 13. é 14. 13, né? 13. 13. E ela tá lá no interior. Tá aí no interior de São Paulo. Passando em Jundiaí. Como é que chama lá a cidade, Cíntia? É perto de onde você vai lá de Pirassununga? Não, Pirassununga? ela já voltou, né? Ela já voltou. Ela Então, estava em ela tava... Araras, lá perto de Não, Pirassununga mesmo. Santa Cruz, ela estava em Santa Santa Cruz. Cruz. E aí, o que acontece? Ela pegava o celular dela na casa do pai dela lá e pá, olhando ali. Aí teve aquela aula lá, né, Vera, que eles apresentaram o TikTok pra gente. Eu falei, né, que era no papinho de encarnado. Deixa eles usarem. Eles pegaram, o meu filho estava na live, e eles começaram a mostrar pra gente as coisas, a Cíntia ficou vislumbrada. Ela falou, olha esse TikTok, como é que eu faço para registrar e tal. Então, isso daí mostra que, assim, a gente tem aqui aptidões, né, habilidades, a demanda, que era o que talvez eles estavam esperando um momento desse também, para poder usufruir da tecnologia dessa forma, com mais interesse, né? E a necessidades e possibilidades. Aqui, o nosso é desafio, o deles é diversão, percebe? Quando a gente faz os joguinhos, agora que a gente pegou mão, agora eu e a Cintia, a gente acertou em algumas atividades, que são os desafios de imagem, né? Que nem esse que você fez a última, né, Cintia? A imagem e qual era o mandamento. A gente fez As quadrinhas, né? Então, tem aquele lá, lembra da senha? Eles gostam disso. Agora a gente pegou mão, pode apostar que nas aulas sempre vão ter alguma atividade nesse sentido. Eles se sentem instigados a descobrir novas habilidades, a descobrir novas possibilidades, que desafiados. Né? Desafiados. Eles querem ser desafiados. A gente mudou a cara da aula agora. Mudamos a cara da aula. Gente, tudo com a apostila da FEB. Teve um negócio que a FEB fez. Né, em Evangelho. Então, mas a apostila da FEB tem como base o Evangelho, toda a codificação espírita. Então, para a gente facilita que já está decodificado o que dentro do Evangelho dá para usar para aquele tema. Facilita muito a nossa vida, porque é questão de tempo, né? E até mesmo de habilidade como educador, né? Eu não sei vocês, eu não tenho habilidades como educador, estou aprendendo agora, né? Então, é isso, a espiritualidade usa e abusa para deixar as coisas mais fáceis possíveis para a gente poder mudar o como, né? Porque o que eles passam para a gente, esses livros do Lúcio, né, do Eurípides, é o que? Olha, gente, está aqui, pra vocês saberem, não precisa se preocupar, faz o como. Ama essas crianças. O que é amar? É educar, né? É trazer eles ali para conhecer o Evangelho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos ir? Aproveitando nessa tela aí, o capítulo 3 está sem link. Você queria colocar link? Eu pus, tá? Tá sem. Eu tirei. Você não quer aproveitar para mudar? Alguém mais quer falar alguma coisa enquanto a Cintia coloca o link aqui? Eu não sabia se podia pôr. Cintia. Por que você não pôs, Herbert? Eu não tinha visto que estava sem. Eu ia te perguntar, esqueci. Alguém mais quer pôr? Você entendeu, Nina? O que você colocou, da forma que você colocou, como que a gente, né, enxerga? Eu, por exemplo, desde o começo, eu entendi isso. Como eu já fazia lives com a minha equipe de vendas, com o pessoal da minha empresa, eu dava treinamento online para o meu pessoal, para os meus funcionários, porque a empresa ficava longe de mim e eu estava sempre viajando, né? Eu moro em São Paulo, minha empresa é em Rio Claro, e eu estava sempre viajando com os vendedores. Então, eu ia para uma atividade em Sorocaba, marcava um horário, no hotel mesmo eu conectava e fazia lá. Falei, pô, eu peguei, eu já tinha essa facilidade, vamos dizer assim, de lidar. Mas o grande segredo não é esse. Isso não me faz
diferente das outras pessoas, nem melhor nem pior, porque eu vejo também que talvez eu tivesse que me adaptar na presencial. Eu já não tenho habilidade para recorte, colar, essas coisas. Você me dá o computador, a gente faz o que você quiser. Agora, quando eu fui fazer a limpeza com a Cíntia da nossa sala lá, que a gente está assumindo, né, a coordenação, toda a estrutura da evangelização, eu falei, nossa, olha quanta coisa legal que tem de colagem, de montar, e eu fui aprender isso nos cursos presenciais da USE de São Paulo, quando eles começaram a capacitar evangelizadores. Então, a gente acaba, na verdade, tendo uma facilidade, vamos lá, tenho uma habilidade, eu, Herbert, e eu pego tudo que está lá e transformo no online. Mas é a mesma coisa, vamos brincar de cabra cega? A gente consegue brincar de cabra cega. Você fala, desafio, faz um cabra cega aí online. Aí vai eu e a Cíntia sentar aqui no computador e ficar imaginando como que a gente pode fazer. Não é difícil, é isso. Muda o ambiente, né? Por exemplo, você não tem o futebol? Aí, beleza. Aí tem alguém que inventou o handball. Aí alguém pegou o handball, colocou dentro da água, virou, como é que chama? Polo aquático. Não é? Mas todos eles não usam bola, não tem uma meta, e tem os jogadores têm que jogar tem estratégia. Então, só isso. A diferença é essa. Imagina se você tivesse, então, olha o desafio. Você tem uma criança com alguma limitação X lá, uma deficiência, uma redução visual, né, que eles chamam, esqueci o nome agora. Preciso chamar uma especialista que tem aí que ela pode nos ajudar. Definir isso, mas a pessoa que tem uma deficiência visual, como que você vai fazer para ensinar que Moisés... Baixa visão, né? Baixa visão, obrigado, Nina, isso, com baixa visão. Como é que você vai ensinar para conseguir mostrar, fazer a criança que tem baixa visão visualizar a chama que o Moisés viu lá no arbusto quando ele estava... com as ovelhas. Então, assim, ovelha, peraí, ovelha não ovelha, não sei o que era o bicho lá dele, era... ovelha. Rebanho, com rebanho, era ovelha. Ovelha. Pô, ovelha você já tem como fazer um negócio legal. Uma coisa que eu aprendi lá na USE, encher a bexiga e colar o algodão em volta. Né? E aí, como que você faz para criar na cabeça da criança um arbusto? Então, você vê o desafio? É porque a gente não tem, enquanto a gente tem que recortar papel e colar e fazer mapinha para criança que tem todos os movimentos da mão, que enxerga com facilidade, que tem, né, visão, que tem audição, tudo lá, tá tudo bonitinho o cenário, beleza. E quando você encontra o desafio? Então, o desafio foi levar para o online, só isso, não é nada demais, entendeu? Bem, eu também compartilho do pensamento do Herbert, que para mim foi muito mais fácil na internet. Eu tenho pouca habilidade com coisas manuais. Essa é a habilidade que vocês têm, a internet. Então, mas é uma troca, né? Nossa, eu para fazer aula presencial com coisas assim, eu tinha pouca criatividade. Porque é isso, né? Falta de conhecimento. Mas, enfim, a espiritualidade empurra a gente se a gente não quiser, entendeu? Ela mesclou para te aprender lá e aqui. E você sabe qual aula que eu mais gostava quando era pequeno? Educação artística. Depois eu vou passar para vocês o meu blog, que lá tem uma homenagem ao meu professor, que eu fiz, que ele já é falecido, né? Mas era a educação artística, mas eu sou péssimo. É igual o meu filho, o Breno, ele tem baixa audição em 30% menos, né? Usa aparelho. Mas ele é ritmado, toca violão. Ele é ritmado, ele sabe as notas. Se você faz errado, ele corrige você. Vibração. Então, assim, né? Então... É outro tipo de estrutura de pensamento, entendeu? E a gente quer que todo mundo se encaixe no mesmo, e não é assim que funciona. Exatamente. Essa habilidade que o livro está falando, de observação, é o que a gente... Entendeu? Não existe o correto, existe o que dá para aquela criança, o que serve para aquela criança. Até nós, né? Eu aprendo muito na prática, isso pode me contar uma coisa 1000 vezes, agora o dia que eu fizer eu nunca mais esqueço, né? É isso. Então, não adianta você ficar, filosofando, se eu não ver na prática,
Tanto que, às vezes, dependendo do livro, por exemplo, espírita, eu sempre leio muito devagar para ver se eu consigo aplicar no meu dia a dia, porque senão não serve para nada, né? Passar batido, né? Passa batido. Ainda bem que nós somos imortais, né? E Pois aí é. a gente chega finalmente no que a gente aprendeu agora há pouco, né? Que são os eixos norteadores curriculares. E Nome aí? bonito, né, gente? Eu gostei. E Mas aqui, ele ó. fala antes, consciência da imortalidade. Vamos ver o que é isso daí, Cíntia? Então, só para vocês verem que parece muita coisa, mas está tudo interligado, né? Que é a consciência da imortalidade, o dever, que nós vamos ver que é bem legal, e o respeito. Vamos começar com 2 aqui. A consciência da imortalidade como realidade pulsante. Olha que interessante, né? É vivo, né? Aí ele fala, né, da questão que nós somos como a água de rio, né? Que vamos aprendendo, vai passando, está sempre em movimento, e é isso que a gente evolui. E aí, nessa parte, eu acho muito interessante que ele traz mais questionamentos que soluções, que é para a gente pensar mesmo, né? Ele fala, se nos ocorresse um retorno inesperado ao plano extrafísico, como seria isso para a gente? Vocês conseguem pensar? Assim, Retorno inesperado. inesperado, Pesado. tipo, sair na rua, morri, né? Desencarnei, né? O quanto é difícil pensar nisso, né? Para nós, Quem tem evangelizadores. reserva financeira aqui para deixar de aporte para os herdeiros? É mais ou É. menos isso, só que é espiritual. Então. Tem até uma história da Ana Lúcia Quintana, acho que é Quintana, que ela trabalha com desencarne. Ela só escreve sobre morte. Ela fala, quando eu vou numa reunião, eu falo que trabalho com gente que está quase morrendo, o pessoal nem quer conversar comigo. Porque, né, é ótimo quando eu quero me livrar de alguém que eu não gosto. E ela fala do bem viver, né? Do bem viver, e ela trabalha isso, e um caso dela, de um cara que tinha câncer, é muito bonito isso, porque é um lugar que ela trabalha, as pessoas podem ficar lá, a família pode dormir lá, eles só estão assistidos para não sentir dor, né, que é a hospiceless, né, que é o nome, e aí o cara estava tão bem, que ele falou, devo estar curado do meu câncer terminal, né, de tão bem que ele estava assistido, né, de dor. E aí ela falou, bom, né, na minha experiência, não tem como. Aí fizeram o exame, que devia dar... Se ele tivesse com 6, ele já estaria bem ruim. O exame deu 3,5, né? Muito baixo, que é um parâmetro lá no negócio. Tipo, plaqueta, sabe? E aí o filho dele vira para ele e fala, pai, pode ir. Você já me ensinou tudo que você precisava. Pode deixar, pode ir. No dia seguinte ele morreu. Ah, É. Então, você vê, eu acho linda essa história, porque ele estava bem, né? Porque ele estava bem também assistido e amado, né? Porque a família estava lá com ele o tempo todo. Então é isso, né? É o bem viver, né? Ele sabia que ele estava próximo. Alguém gostaria de comentar sobre uma saída inesperada do plano físico? A cara da Vera. Eu dei uma espiadinha ali no livro e eu vi falar, eu li ali do Santo Agostinho, né, Agostinho, que ele fazia o exame dele para ver Isso. aonde ele tinha dado aquela pisadinha para fazer a correção, para nesse momento aí ele está indo em paz, né? E que a gente Boa. devia fazer isso, né? Todo mas dia, era um né? exercício diário, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa muito legal. Eu aprendi isso também. E esse pensamento, né, pulsante em nós, sabendo que a gente pode ir a qualquer momento, torna-se um diferencial para o comportamento humano, né? Nossas atitudes se modificam. E traz uma consciência do quê? Que ele traz no livro? Da questão da própria vida corpórea, né? Que é uma vida, mas ao mesmo tempo de sua fragilidade, de que ela tem limite e que você tem que estar consciente disso, que não somos eternos, né? Por mais que a gente quer ficar, não tem como. O corpo tem um limite, né? E é frágil. Muitas vezes está suscetível aí a muita coisa. Sabe o que é legal? Quando eu aprendi, talvez eu use isso com as crianças, né? A experiência que eu tive. Quando eu aprendi o espiritismo, a primeira coisa que eu saquei foi que
principalmente quando me ensinaram sobre vidência, né? A primeira coisa que eu saquei foi assim, é que quanto mais você sabe, né? Menos dor você vai sentir, talvez. A ideia seria essa, porque falaram assim, olha, a questão da vidência, quando falaram, ó, é uma coisa que você controla. Se você não quiser ver, você não verá. Né? Se você quiser muito ver e você não puder ver, você não vai ver também. Então, confia, né? Então, essa consciência da própria vida corpórea e da sua fragilidade é a consciência que ele vai chamar a gente para a imortalidade. Então, isso é reconfortante. E você acaba recebendo, fulano morreu, não sei o que, aquela mensagem acaba ficando mais leve. Você sabe que não é assim, não acabou. Né? Fica a saudade. Né? Tem um monte de pai de amigo meu, essa semana morreu mais um aí de Covid. O alemão tá lá na Califórnia, pô, teve que voltar às pressas para confortar a mãe, tá aí, o pai morreu de Covid. Todo mundo lá, não sei o que, e tal. Eu falei, alemão, felicidades por ter o pai que você teve, chegar até aqui, chegou quase mais de 90 anos. É bom isso. Então a gente acaba tendo essa consciência. Né? Não sei se faz sentido para vocês isso. É celebrar isso aqui, ó. A vida corpórea, celebrar essa experiência, né? É uma celebração. Agora, é uma celebração. E aí ele nos questiona, né, o fato de sermos imortais. Qual é esse impacto que tem no espírito? Eu acho essa parte muito interessante. Dentro das esferas social, político, do ensino formal, na ciência, na coletividade, olha quanta coisa nós deixaremos para trás, né, como vivências materialistas, quando isso acontecer. É de chorar de bonito, vou falar para vocês. Sei que vai demorar um pouquinho, mas estamos no caminho, né? E aí ele traz isso aqui, que eu achei fantástico. Ciência, né? Falamos de ciência, a ciência aqui. Acesso a regiões cerebrais inacessíveis a raciocínios puramente mundanos. A tal da pineal, né? Dizem que, né, os estudos que o pré-frontal aqui, onde está toda a inteligência, a nossa questão cognitiva, o córtex cerebral aqui, mas a pré-frontal mesmo, que é a menor ainda na frente, ainda é pouco desenvolvido. Vocês têm noção? Eu não tenho noção onde vai chegar isso, né? Né? Então, e aí ele traz a gente para a realidade, né? Teríamos que temer com os nossos deveres imediatos, né? O que a gente faz no nosso dia a dia é passível de temor ou não? Como que é? Eu durmo com a cabeça tranquila, refletindo que, como o Santo Agostinho disse, um bem viver, uma bela reflexão, né? As leis que prendem a matéria, que nos toca, para que a matéria... as leis que prendem a matéria, né, que nos toca, são as mesmas para a matéria em sua quinta essência, ou seja, no espírito, né? É a mesma lei que rege tanto o seu espírito quanto a sua matéria. É muito legal, né? Porque eu digo que não sei vocês, né? Tem coisas que ainda, né? Eu lembro do Chico dormindo naquela caminha dura, assim, sendo tranquilo. A Madre Teresa dormindo na cadeira por anos. Aquela cadeira, você sabe que é a história da cadeira, né? Cadeira também é o colchãozinho, né? Colchãozinho. A cadeira, a caminha lá, surrada da Madre Teresa. Não, Madre Teresa não, desculpa, da Irmã Dulce. Da Irmã Dulce, Da Irmã Dulce. Era uma cadeirinha lá ruim, uma caminha, e o pessoal chegava lá para pedir bênção dela, não sei o quê. Mas a senhora não pode ficar nessa cama horrível. Essa cama, a senhora já precisa de um conforto. Não precisa, meu filho. Não, eu vou lhe mandar uma cama. Não precisa, vou mandar. Aí mandava a cama e ela recebia a cama e já falava, leva lá para o hospital, leva lá para o trabalho, para a caridade. Mas troca da senhora, não. Essa cama aqui é a maior captadora de doações que tem, porque todo mundo fica com dó dela. O Divaldo mesmo. O Divaldo mesmo deu várias camas para ela. Ele era muito próximo da Irmã Dulce, né? Isso, É isso. Eu acho que eu ouvi dele essa história. Assim, é dele, ele adora contar essa história. Mas eu também vi uma... eu acho que foi o Haroldo que falou isso. Ele falou,
Não se preocupe que você ainda prefere, goste de uma cama quentinha, né? Molinha, porque o Deus sabe que isso é necessário para você ainda. Ele vai te Ainda. dar. Ele te dá o que é necessário para você ainda. Mas é que, Né? na real, a irmã Dulce, ela não podia mesmo ficar deitada Não. certinha, né? Com Mas ela com o irmão dela, aproveitava do né? que ela tinha, né? Ela se aproveitava disso para benefício dos outros, Ela né? usufruía para o bem. Ela Acho que usufrui. para ela isso não era importante, não era Isso. necessidade para ela, né? Então, isso que eu Tinha tô uma, falando, né? É. A Nina falou uma coisa legal, usufruía pro bem. Tinha uma série que chamava Edição de Amanhã. O cara recebia o jornal do dia seguinte. Ele foi É. abençoado com isso, só que isso virou um problema na vida dele. E o Não. que que ele fazia? Ele ajudava o mundo com a edição de amanhã. Ele podia ganhar na loteria, ele É, podia acertar os jogos do futebol, do basquete, mas não, ele é, não fazia causou. isso. Ele fazia para ajudar ao mundo, né, no dia seguinte não acontecer tais fatos. É só- Teve uma única vez que ele usou o número da loteria, mas foi para ajudar também o mundo e ele fez não sei quantas milhões de pessoas ganharem cada uma $1, né? Acho que alguém ia fazer uma É, fraude na loteria e ele pegou e divulgou um número lá e as pessoas jogaram e deu o prêmio para não sei quantos milhões de pessoas. Então, é, assim, é usufruir aquilo que você tem em benefício dos outros, né? é. Não tem outra explicação, né? Mas e aí ele fala, né, da consciência da imortalidade, nos traz avanços em todas as áreas, como ele já disse antes, né? E olha que legal, no campo sensorial, no campo emocional, na fraternidade, na humildade, né? A gente gosta de tentar ser humilde, mas o que é humildade? Saber que a gente já fez aquilo, né, gente? Ou já passamos por aquela situação, então a gente vai ter outro olhar para qualquer pessoa que a gente passe perto, né? A boa vontade de saber que se não der certo agora vai dar uma hora, porque se o bem não venceu é porque ainda não acabou, né? Então, o esforço próprio das nossas atitudes diárias, o consolo dessa situação de que somos imortais, estamos aqui para aprender, a esperança do dia de amanhã, de que se eu trabalhar no bem, a gente vai melhorar, né? E os fim das questionúnculas, eu até procurei no dicionário, eu não lembro onde eu anotei. Agora eu não sei se eu vou achar aqui. Eu anotei na folha. Você anotou? Eu anotei, mas não deixei aberto aqui. Eu vejo aqui, peraí. Mas são coisinhas pequenas, sabe? Briguinha pequenininha, assim, que a gente faz, que não serve para nada. Tipo, reclamar porque o copo tá na direita e é para ficar na esquerda. Bobagens, né? É, bobagens, tipo, é assim que tem que guardar tal coisa. Quem falou? Né? Então, essas são essas pequenas coisas que a gente vai deixar para trás, né? E vai trazer um terreno fértil aí para o cultivo de bons hábitos, né? Quanta satisfação nos aguarda nessa alma investigadora, né? Para descobrir como vai ser esses próximos passos aí da vida imortal. É quando você faz questão de assuntos só menos, né? O dicionário também traz até. Mas é quando você faz questão de que coloca o copo de lado 45 graus para não pegar o outro. O desenho para frente, da Frozen. Isso, Não é a pessoa metódica, é aquela que ela vê pormenores, vamos dizer assim. Desnecessários, né? Ele está falando de pormenores, a gente não está falando de um corte de uma cirurgia que tem que ser milimétrico para não estourar uma veia. A gente está falando de coisas que não são necessárias, né? Que não são... Não precisa perder tempo, né, em certas coisas, né? Sim. Aí você também já tem uma consciência de tempo, não é? E como você usufrui o seu tempo, você já começa a achar bobagem muitas coisas, né? Sim, muita coisa você deixa para lá, né? E aí, ó, a gente está no capítulo... Opa, peraí, que pulou aqui. No capítulo 3, agora saímos da consciência da imortalidade, né? Todo mundo já sabe que somos imortais. E aí, o que vamos fazer? Vamos para o dever? Não, vamos para o direito? Não acredito. Sabe que eu estou estudando o livro do... Oh, meu Deus, deu branco. O parceiro do Allan Kardec, que era o plano B. O da biblioteca? Não, o plano B do... Não. Que trabalha, tá da época do Allan Kardec, mas peraí, deixa eu pegar o nome do livro aqui, que é muito bom.
O problema da dor, de Leon Denis. Vocês conhecem? Esse livro, gente, é um soco no estômago. Do Destino do Ser, o problema da dor e do destino do ser, do Leon Denis. Parece que a gente está falando de hoje, assim, né? Então, a humanidade já vem escorregando aí já há muito tempo. E ele fala do dever que, né, nós criamos uma sociedade dos direitos, mas a sociedade do dever ainda não existe. E é isso que vamos falar hoje. Aqui, ó. Olha, eu achei essa definição do Evangelho segundo o Espiritismo fantástica. Eu não conhecia assim a seco, né? Que é legal, né? Porque às vezes está tanta coisa no Evangelho que você não pensa, né? Determinadas informações. E ele fala do dever como uma obrigação da criatura para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, né? E aí ele fala também da questão da caridade, que é o amor operante. Lembra que a gente estava falando da questão da ação? Tudo aquilo que ultrapassa o dever. E olha que interessante. Então, quer dizer, será que a gente faz caridade ou a gente está fazendo nosso dever? Né? Quando a gente vai saber isso? A gente não sabe quando a gente ultrapassa o nosso dever. O que a gente combinou com Deus antes de descer? A gente não sabe. Né? E eu achei muito legal, né? Estou fazendo caridade. Tá nada, você está fazendo o que combinou e às vezes morre porcamente, né? Mas ele fala lá no livro. Ele fala. Inclusive está na mensagem que a gente leu lá. Tá lá. Então, isso é. Então, ele traz isso no livro. Então, esse livro traz aqui que sem a compreensão profunda dos nossos deveres, sem a aceitação destes também, né? E o entendimento e a atuação consciente dentro dos seus limites, né, dentro dos nossos limites, torna-se impraticável o avanço do Filho de Deus nos campos dos sentimentos. Olha, de novo, hein? A gente falou de sentimento no livro Evangelização no Mais Além, falamos de sentimentos aqui também, e aí ele fala da questão da má orientação nos campos dos deveres, né? Onde estão os principais desvios, bem como a maioria das dificuldades de expressão em assimilação. Pelas vias do sentimento. Então, quer dizer, ele está falando, a gente assimila conscientemente, mas a gente não assimila no sentimento, né? Isso causa o quê? Um desregramento. Acontecem excessos, estagnações desnecessárias, que acabam sendo frutos de orientação no campo dos deveres, né? Que a gente deveria estar no campo do sentimento para entender o nosso dever. E o livro ainda traz, né, que nos dias de hoje, quando é traçado um período, eu achei isso fantástico. Adorei essa parte. Adorei essa parte. O perfil psicológico e espiritual da humanidade, nós somos obrigados a admitir que o homem moderno é muito avançado intelectualmente, como eu falei, né, anteriormente, que domina o raciocínio, mas achei a palavra ótima, desgovernado no coração. Nós somos péssimos para falar de sentimento. Eu vejo isso, que eu estou atendendo em terapia já, né, estou atendendo estagiária, como as pessoas têm dificuldade de falar de sentimentos. Você pergunta como foi seu dia, ela conta tudo. Como ela acordou, o que ela tomou de café. Eu falei, mas o que você sentiu na hora que você tomou café? Ah, não sei. Entendeu? Não sei. É muito, sabe? Então, é isso que a terapia faz. Você começa a perguntar de sentimento, a pessoa, hã? Ela está preocupada se a máquina bateu, né? A roupa, tipo, né? Mas e agora a era do sentimento, né, Cíntia? Sim, estamos Então, na vanguarda do sentimento, Então, eu acho que é o desenvolvimento dele, a descoberta dele, né, na nossa vida. Eu estava refletindo, depois de ler isso daí, sobre o nosso trabalho com as crianças e o quanto a gente tem contribuído para que essas crianças fiquem mais sensíveis a isso. Eles se expressam, se você observar bem o nosso trabalho lá, a relação que a gente tem com eles, cada vez que a gente pergunta e o feedback que a gente tem deles, não é normal. As crianças que eu conheço do convívio dos meus filhos da mesma idade, elas têm isso, mas não está despido. Tá dentro delas. E a gente percebe que as nossas crianças da evangelização já praticam no seu dia a dia. Então, o nosso trabalho está em despertar, em despir essa vestimenta que está blindando esses sentimentos que eles têm lá dentro. E elas têm a gente percebe que o trabalho de evangelização toca bem na sensibilidade delas. E elas percebem o quanto elas têm que se relacionar no meio social.
E quantas essas crianças evoluíram, né, nesse processo de 1 ano e meio, quase 2 anos juntos, aí é muito perceptível. Essa Nossa, também. observação, né, é lindo de ver, assim, coisas assim de pensamentos materialistas, de observação só de coisas que eles veem, né, Estética. É. estética. Nossa, tem um lá que não fala mais nada de carro, ele era muito de carro, de roupa, e não sei nada. Não vem nada, assim, né? É impressionante. E ele vem, né? Ele vem todo, é o mais presente, né, Herbert? É. Então, é isso, gente. Funciona, né? É muito bonito de ver. E aí, outro aspecto que ele traz também é a questão da beleza e do belo, né? E da sensibilidade, como a arte, por exemplo, que diz que a arte é a que vai encaminhar o planeta aí para a elevação espiritual. Mas elas ainda estão enclausuradas, né, nas paredes frias da indisciplina, né? Quanta coisa a gente vê aí Gente, procura fora. no Netflix. Procura no Ah, Netflix. ah, O Marginal Alado. ah, Assistam o documentário do Chorão, o vocalista do Charlie Brown Jr., que ele Ah, é tá. todo errado, é, mas eu amo aquele cara. Ele é todo errado. Aí eu descobri por que que eu tinha uma paixão por ele. Pela produção dele. Lá no documentário mostra a realidade e a intimidade. São você vê, ele era da nossa idade, Cíntia, mas são essas crianças que estão vindo para cá. é, E a arte tem a ver muito com isso. Um cara que é, chegou até a 7ª série e a inteligência que ele tinha, é. absurda. Ele não concluiu os estudos dele. Impressionante, até língua Visão. inglês ele falava. Então, mas é aquela inteligência precisando de um carinho, um afeto e uma Ele base era bem formada, né? desesperadamente. É o que ele Então, falava de amor, do mesmo jeito que ele também, mas aí é que entra é nesse conflito desenfreado, né? aqui. É, Então, é desenfreado, então também tinha a rebeldia, né? é, é, Não a é, rebeldia saudável, a não é que ele rebeldia. era errado, ele tinha vibrações não adequadas, como diz aqui o livro. Ele era um dos caras que cantava. Eu vim aqui para confundir, eu não vim para É, atrapalhar, eu vim aqui para é. confundir, Mas, entendeu? mas aí o livro diz, né, que esse processo de confusão, de vibrações inadequadas, geram mecanismos de confusão e desentendimento, né? Não gera harmonia, né? E isso acaba fugindo dos traços da providência divina, que são harmônicos. Então, veja, As missões, né? As isso missões. então a disciplina, né, que é o maior exercício de cumprir o dever. O dever cumprido é a porta da paz da consciência. Então, quer dizer, você tem que ter a inteligência junto com a caridade, junto com a disciplina. E o cumprimento desse dever exige planejamento, temperança, adoro essa palavra, porque se a gente erra no tempero, fica ruim a comida, né? A É. perseverança da gente não desistir quando a gente está cansado, quando tem muita coisa para fazer, quando a gente fala, não, né? Vamos em frente. E a fé que vai dar certo, né? Que uma hora vira. E eis os 4 primeiros, as 4 primeiras linhas do aprendizado. Então, a gente tem que trabalhar com isso com as crianças, gente. É isso. E olha que interessante, o livro ainda fala que a obrigação quase sempre é desagradável dentro de um espaço determinado, né? Quando a gente traz isso para as crianças, eles recebem, temos que fazer, já falam, já tem que fazer, né? Então, e por que será que essa questão do dever e da caridade é tão difícil para o ser humano, né? Provavelmente por más escolhas, por más condutas, tanta coisa envolvida, e aí ele chama a gente para a xincha aqui, fala, esse é o papel do educador, do evangelizador, de modificar essa visão equivocada, tanto do dever quanto da disciplina. Né? Não tem nada mais gostoso de você se preparar para fazer alguma coisa, fazer no horário e sobrar tempo para ficar fazendo outra coisa. Às vezes sobra tempo para fazer nada, né? Eu falo para mim, eu sou a campeã da disciplina. Então, eu acabo gastando mais tempo do que deveria para fazer algo, né? Não sei vocês, mas eu sou a campeã. Então, é isso, né? E a gente tem que dar o exemplo para a criança entender que isso é importante, e que isso é bacana, e que isso vai trazer alegria.
Eu acho que é o principal aí, né, que eles trazem no livro. E ele continua falando que devemos clarear os recursos disponíveis, a verdade que o dever é a oportunidade e a alegria lá. Essa parte eu achei mais bonitinha de todos, porque a alegria é tudo, né, gente? E o livro diz ainda que, quando tocamos no assunto do cumprimento dos deveres com as crianças, mesmo ainda pequeninas, olha, a criança não entende, entende, normalmente ela já apresenta algum olhar de insatisfação, né? Acreditando que o assunto terá tarefas chatas, desagradáveis e que roubarão seu tempo do prazer e diversão. Né? Veja que desde pequeno, é o espírito, né? O espírito é pequenininho ali, é um corpinho pequenininho, mas já é um espírito, né, antigo. E para mudar essa visão, é necessário trabalhar o mais cedo possível. É por isso que a gente está aqui, né, na evangelização de crianças, de bebês e de, como que é? Pré-concepção. Pré-concepção. Que o dever é tudo aquilo que se encaminha para as alegrias duradouras. Olha, a alegria material ela é passageira, né? Quem não come um pudim daqui 3 horas quer comer outro pedaço, né? É assim, né? 3 horas? Por quê? Você quer antes dos 3? Não, você come um pudim daqui 3 horas que é outro pedaço, daqui 3 minutos. Então. Pudim de leite é uma das melhores comidas do mundo. Foi Deus que fez pudim de leite. Para comer com parcimônia, né? Ele inventou leite condensado e depois falou, gente, se vocês fizerem isso aqui, ó, putz, brigadeiro e pudim de leite já era. Então, eles sugerem que possamos usar aí os recursos para enaltecer a harmonia e a alegria, transformando as atividades ou jogos enriquecidos dessas didáticas faladas, né? Então, a gente tem que trazer aqueles 4 aspectos no jogo, né? Isso que a gente tem tentado aí com as crianças e tem funcionado, né? Devagarzinho, eles estão entendendo que é divertido. Tem uma menina dessa de 13 anos falou, você vai lá na evangelização, é divertido. Tem coisa mais deliciosa de alguém falar que evangelização é divertida? Tia Cíntia, eu tava com saudade da evangelização. Aí o coração enche, né? É que a gente percebe como a gente toma certas atitudes, né? A gente ia parar também com a evangelização em julho e eu, inquieto, não quis parar. Aí a gente viu como foi importante ter ficado, por isso. E como trabalhar assim, porque por mim eu teria parado. Mas o Herbert insistiu e foi muito bacana. Fizemos uma coisa simples, mas que acabamos conhecendo mais as pessoas, né? Tanto os pais quanto os filhos, enfim, foi muito bacana. Uma coisa light, né, gente? É o conviver, como eles dizem, Deixa eu falar uma coisa. Estamos entrando nos 10h15. Eu já tomei meu energético que eu ganhei hoje. Eu ganhei hoje com bastante cafeína e vitamina C, mas tá todo mundo bem aí? Podemos continuar? Falta um pouquinho, tá entrando no final. Tá todo mundo bem aí? No meu tempo a gente só tomava café e Coca-Cola, né? Hoje em dia tem essas bebidas maravilhosas, né? Esse aqui é bom que é natural. Eu só tô falando porque é natural. Um amigo meu que trabalha na Minalba é de água de Campos do Jordão e tem vitamina C, hein? Olha, tá fazendo propaganda de graça aí. Tem propaganda ainda. Não é de graça, não. Para ele é porque ele merece, é amigo mesmo, né? Mas é lá. Então, tais recursos apropriados conseguiremos identificar, por meio de observação, aquilo que os aprendizes demonstram de necessidade na assimilação do tema. Isso é bem interessante, porque a gente trabalha com a questão da assimilação do tema diferente para cada idade. A gente trabalha com criança de 7 a 13, e poderemos trabalhar e desenvolver as virtudes que equilibram a necessidade apresentada. E cada criança vem de um jeito, gente. É incrível, a gente consegue trabalhar tudo misturado numa sala só. Viraram para mim a semana passada, mas e se aparecer criança de várias idades e não tiver evangelizador? Põe tudo na mesma sala. Pronto. Deixa que eu me viro. Bota lá que a gente dá um jeito. Com o outro. Os grandes aprendem com os pequenos, é bem legal. Mas qual será o ponto que nós, evangelizadores, devemos ficar mais atentos, hein? Qual será? Vamos ver aqui. Próximo slide. Olha que lindo, chegando ao fim aí. A conversinha. Essa é a resenha com Jesus, olha lá. Quando temos o evangelho raramente, nos atentemos para a alegria, ó, que ele falando, que permeava os atos de Jesus no cumprimento dos deveres sagrados do Pai.
Então, Eurípides aqui diz que ainda exige muitos pensadores e mestres, né, que apontam uma personalidade sombria de Jesus, carrancuda, o ombro pesado, carregado, cheio de fardo, pelas nossas dificuldades. Ô, filho, devagar, vai. Nunca ele ia falar isso, né? Nós falamos, mas ele não falaria nunca, né? E que continua sendo citado, e ele continua citando que o amigo leal, carinhoso, transformou água em vinho, né? Uma festa de casamento. Ele era nosso amigo, ele queria ver a gente alegre. Então, se o povo queria vinho, ele fazia vinho, né? Embriagados. Embriagados. É que nem eu com meu colchão fofinho, travesseiro bacaninha. Eu ainda preciso disso. Ele sabe que um dia eu não vou precisar mais, né? Mas o colchãozinho E que pouco se falava do homem simples, né? Que fazia refeições com seus discípulos. Ele adorava uma mesa. Jesus comia pouco, mas estava sempre numa mesa para papear, né? Para evangelizar ali os discípulos, cantando salmos de gratidão. Eu imagino, porque diz que os salmos em hebraico Deus. são lindos, assim, né? Sonoros. Como as traduções perdem muito a sonoridade do que ele passou, né? E ele completa dizendo que Jesus agregou no magnetismo dele, né? De governador do orbe, né? Que ele governa o nosso planeta, a esperança, o consolo para as multidões de sofredores, querendo conhecer as fontes límpidas, né? Do nosso Deus. Ele que trouxe o nosso Deus carinhoso que a gente conhece, né? Porque Moisés achava, né? Trouxe O um Deus amor, mais né? bravo, né? Trouxe o amor, ele faz para compreender Amor que de às vezes Deus. compreender as leis universais e vivê-las em sua plenitude, né? Então ele fala, olha, Deus não é tão bravo assim, ele é amoroso, ele nos ampara o tempo todo. E em sua região cercava, ele comenta muito legal, que a região que ele estava era cercada de carência de água, né? E o que ele falava, né? Que ele trazia a questão do pão e da água o tempo todo, né? Dentro das suas pregações, dentro das suas palavras, porque para aquele povo, o pão e a água era a vida, né? Então ele usava sempre das ferramentas que estavam ali em volta dele. São os símbolos, né, que Jesus São usava que a gente símbolos. precisa ficar atentos, né? Nós precisamos ficar atentos. E o Eurípides Barçanufo ainda conclui que necessitamos de recriar e assegurar as bases novas dessa significação, né? Dos deveres, começando pelos conceitos práticos, de triviais, de ser útil, de ter respeito, de ter disposição, de ter alegria, né? E que tais recursos são recursos tesouros para a nossa vida diária. Então, ele fala, ó, o evangelho é um roteiro de deveres essenciais. Ele não fala em direitos, hein, gente? Olha lá. Não fala em direitos, ele fala em deveres. O dever vem antes dos direitos. Mas não deixa de ser, por isso, uma boa nova. Tá vendo? O dever não é chato. Ao contrário, é uma boa notícia, é justamente esta. A nossa sede secular de paz se extingue para sempre nas fontes sublimes do dever cumprido. Não é delicioso? Eis a didática. Olha, eu coloquei até um papinho aqui, ó, no nosso querido Evangelho de Jesus. O que aprendemos hoje, crianças? Olha lá a resenha. A alegria. Ser útil. Faz a voz do outro aí, Herbert. Respeito. Respeito. A disposição. Olha só. É isso, gente. Capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ao respeito. O respeito aqui, ele traz a questão do Santo Agostinho, né, como você comentou antes, em alguns pontos que entre eles, se alguma coisa, se tem alguma coisa a se queixar, a meu respeito, se perguntar toda noite, né, trabalhar essa questão social dentro do seu ambiente que você vive, com quem você convive. E Jesus também chama para fazer aos homens o que gostaríamos que os homens nos fizessem, né? Aquele faça para o outro que você fizesse para você. A questão do respeito na ciência de todas as áreas de conhecimento, né? O Eurípides fala que o respeito habita as forças da natureza, como, por exemplo, as leis orgânicas, a lei da gravidade, a lei áurea. Lembra que eu falei da lei áurea? Vocês conseguiram assistir aquele videozinho que eu passei lá, da razão áurea, né? Também? Razão Chama áurea. razão áurea,
que a gente já comentou aqui. E o respeito, né, gente? É mais do que o teorema moral, é o que organiza a vida social. Não é só, o respeito não vai só na moralidade, né? Ela vai na lei toda de Deus, nas leis das coisas, do universo. E ele ainda comenta que esse equilíbrio de equações e proporções na saturação, por exemplo, nas proporções matemáticas, rege a evolução dos mundos, né? Então, está tudo dentro, moral e a questão material está tudo junto. E ele fala da gravitação coordenada dos astros, que compõem as estrelas, os mundos, e isso fala de disciplina, né? Porque está todo mundo ali trabalhando junto, se um der uma brecada, acaba com o resto. Mas essa disciplina só constrói se a gente aprender o limite do outro, né? Isso é importantíssimo, limite. Qual que é o limite das coisas, de atuar com limitação, e que isso apresenta, né, o respeito ao próximo e as leis, a Deus e as leis universais. E ele ainda continua falando do respeito, deve ser iniciado o mais cedo possível com as crianças, né, no processo de educação formal, do espírito imortal, dessa evangelização integral, né, que deve ser ministrado desde a concepção, esses deveres para serem colocados na sociedade humana. E o Eurípides ainda reitera, né, que a palavra de Jesus quanto ao respeito de Deus e ao próximo é o pacotão, né, gente? É o pacotão disciplinar aí para que se estudar isso com profundidade e extrair as principais ideias para uma atuação mais pedagógica, né? Psicopedagógica. Eu gosto do psicopedagógica porque aí envolve o sentimento junto também, e ele finaliza com chave de ouro, entrega para a gente o truque, de uma maneira mais integral, que chegaremos ao 100% do respeito. Alguém sabe qual que é o 100% do respeito? Vamos lá. Quando saímos da posição de agente e ocuparmos a posição de quem sofre a ação, quem consegue fazer isso o tempo todo, podemos adentrar aos sentimentos mais exatos quanto às suas consequências. Olha aqui, consequências, nossos atos têm consequência. Trata-se de uma importante estratégia para avaliar melhor o ensino de Jesus, sobre não fazermos aos outros o que nos contraria de algum modo. Lindo, né? Eu achei isso aqui fantástica. Isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Toda vez que fizer alguma coisa errada, não precisa dizer o que é errado. Fala assim, como você se sentiria se fizessem isso com você? Ah, eu não ia gostar. Acabou, a lição acabou ali. Acabou, sem lição de moral. Parou ali. O espírito já vai por si, né? Então, é isso, gente. Deixa Foi que faz tudo bastante sozinho. coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, que me tocou quando a gente estava, quando eu vi esse parágrafo, e eu fiquei preocupado eu falei assim, vou falar com a Cíntia para a gente também rever isso. Uma coisa é que a gente está aqui dedicado a fazer uma entrega melhor aí, né, para as crianças, e poder preparar uma aula de evangelização bem amparada de recursos, para que tudo seja bonito. A gente está fazendo o complemento da família. A minha preocupação foi, quando eu vi isso, quando a gente se preparou para esse estudo, foi o seguinte: e os pais, né? Será que eles não estão largando? Mais uma vez, a gente não está entrando naquele ciclo onde os pais largam as crianças na escola, na evangelização, onde quer que seja, e acabam não se isentando, mas eles acabam deixando de lado essa responsabilidade de participar. Então, por isso que eu até eu ia falar para a Cíntia isso agora, para as próximas aulas, a gente prestar bastante atenção e tentar chamar eles, para que não haja esse distanciamento. Mais uma vez, né? A gente fica tão preocupado em como se comunicar com a criança, que nem igual foi lá nos painéis luminosos, lembra lá do Evangelização no Mais Além, de criar o perfil da criança. A gente está tão preocupado ali em criar o perfil da família, tudo, mas espera aí. Vamos evangelizar todo mundo ali.
não vamos deixar de lado os pais, não, senão a gente vai cair naquele mesmo ciclo de deixar a criança Também na porta do percebi, centro Herbert, e volta a gente não conseguiu Oi? conversar, eu também percebi isso. Foi lendo foi estudando agora. Não, Isso não, aqui não é uma coisa que não é novidade para nós, tá? não A é. gente já vinha conversando, só que me chamou a atenção se a gente não estava tão vislumbrado com o trabalho tão gratificante que está sendo, e a gente acabou esquecendo disso. Não, a gente tem que voltar lá. Então, para as próximas aulas, eu já ia propor para ela e para a Silvia, para a gente já voltar com as atividades em família. A gente, vez ou outra, a gente coloca o pai e a mãe para trabalhar junto com a criança na nossa aula. Então, quando a gente faz esse chamado, eles acabam ficando do lado e assistem a aula inteira. E a ideia é essa. A ideia é justamente essa. Mas você sempre chama, né? Você chama que os pais ultimamente a lá. gente tem feito mais focado na criança. Mas Tem às que vezes criar uma você categoria. chama. Tem que criar uma categoria nova de inclusão, né, Herbert? Exato, Nina. A gente tem que... É um modelo, né? Que tem que ter... incluir todos ali da família, né? Se tiver agregados, também. Às vezes está lá um tio lá que mora avó, junto, um vô. avô, entendeu? E de vez em quando, vamos lá, chama esse pessoal. O pai e a mãe tem que estar lá, é obrigatório, né? Mas é o que a Vera falou. Vira e mexe, eu chamo eles lá, né? Na frente da telinha para fazer alguma coisa. Mas me chamou muita atenção, era a única coisa assim, que eu queria pôr aí no finalzinho, que eu não podia deixar de passar. Sim, é importante. Eu acho que, mais que isso, é um trabalho de formiguinha dos pais, principalmente. As crianças é muito mais fácil, vou falar para vocês. É um chamamento que a gente... Porque lembra que a gente viu no Evangelização da distração? A distração ali, né? Porque não tem noção da real importância daquilo, né? Não se tem noção da real importância do efeito, né? Eu ainda ouço assim, não, mas a hora que voltar presencial... Não, já está presencial. Online é presencial, a gente está presente, é presença. O espírito não tem destino, não tem distância, né? Não é porque eu estou na minha casa e que a gente... É que nem outro dia eu conheci uma menina do meu curso online, pela primeira vez. Foi normal. Eu já conhecia, eu já tinha me relacionado, não fez diferença nenhuma. Talvez eu falei assim, é mais alta do que eu imaginava, mas só. De resto, não mudou nada. Porque, entendeu? O espírito já está se relacionando, né? Nós já temos afetividade. E é isso, né? Eu acredito que vai ser muito importante a gente continuar online, porque tem crianças de Santo André, tem crianças que vão para outros estados, então é isso, né? Abrir o leque. Achar que não funciona, não rola. Funciona sim, né? E é muito importante. Sim, quando voltar o presencial, vocês vão continuar com online também, em paralelo? Se Deus quiser, a gente não sabe como, mas vai ser. A Vera já está na lista aí para ser nossa evangelizadora. Eu até estou perguntando, porque nós estamos também, assim, pensando em fazer assim, só que a gente também não sabe muito bem ainda como. Ana Lúcia, uma coisa eu sei, o que eu quero que aconteça, e que não aconteceu ainda, vamos ver como é que a gente vai fazer, é fazer a inclusão de cadeirante, de baixa visão, baixa audição, para que a gente possa colocar eles aqui, online. Seria uma facilidade, seria como é que fala? Não, é um conforto, eu não sei, deve ter alguma outra palavra, eu já não estou muito bom nas palavras. Uma possibilidade, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma amiga na faculdade que tem baixa visão, uma baixa, ela enxerga assim, sabe? Ela fazia a prova com uma dificuldade, assim, com o livro colado na cara, pedia para aumentar, mas nunca aumentava. Ela se virava, né? Ela se virava, coitada, e estava na faculdade. Mas quando ela entrou no online, ela se descobriu, ela falou, nunca mais quero voltar para o presencial. Pois é. Porque ela, no computador dela, já tá preparado para isso. Então, ela falou, é a primeira vez que eu vi uma lousa, porque na sala ela nunca via lousa. E só para ela, né, Cíntia? Só para ela. A lousa é para cada um. A lousa é para cada um ali, né? Então, mas, por exemplo, Ana, a gente pode pensar em formar um grupo de evangelizadores online com as faixas etárias. Por que não? Porque aqui a gente está fazendo tudo misturado, mas a gente pode se organizar em um grupo de evangelizadores. Eu quero focar na criança de 4, 5. Então você fica
vai fazer online para criança de 4, 5. E você, de 6 a 7. E aí a gente consegue até colocar mais criança, por que não? De outros estados, de outros países. Por que a gente não pode pensar nisso? Mas aí teria que ter um grupo de evangelizadores online que se converta, que conhece as crianças, que faz eventos coletivos com todas as salas, um dia. Por que não? Vocês sabiam que tem um centro Mas espírita que foi criado online? O primeiro centro espírita não. online do mundo, se eu não me engano. Eu vou entrar nele. E eu achava, eu e o meu filho, a gente estava articulando fazer isso. Então, a gente registrou até alguns domínios do Gmail, até em inglês, para a gente poder fazer as duas versões. O Ânima acabou de lançar um curso, que eles fizeram o curso de formação de evangelizadores, agora eles lançaram em inglês. Eu com vi. legenda em português. Eu falei, a gente tem que correr com as ideias. Você tem ideias, tem que fazer na hora. Então, existe eu vou procurar lá, vou postar lá no grupo para vocês, mas já existe um centro. Quero fazer aproximação com eles para ver se faz esse tipo de divulgação e a gente está disposto a compartilhar as aulas. O que acontece? Muita gente me procurou já. Já tem muita gente que eu coloquei na lista da aula, eu mando o link e não aparece. Quais as dificuldades? Primeiro é a internet, porque essa pessoa que está disposta, o centro dela está lá nos confins do Brasil, e o centro é pequeno e não teve condições de fazer online. Por quê? Justamente porque as pessoas não têm acesso, né, à tecnologia boa. E às vezes tem internet, tem tudo, porque muitas mães eu conversei pelo WhatsApp, por vídeo, tudo, mas na hora de colocar a criança no computador, não tem um computador, tem um monte de dificuldade. Nem tem dados, né? Porque precisa de dados, muito dado para aguentar. Fala para a pessoa, pede para algum dirigente lá do seu centro entrar em contato comigo para a gente poder trocar uma ideia, ver o que dá para otimizar. Mas essa foi uma primeira barreira. Vontade, acho que o pessoal tem. O problema é recurso. Mas isso que a gente está fazendo aqui a gente está se conhecendo, por exemplo. Se rolar afinidade, por que não? Montar um grupo de evangelização online. Divulga isso, temos uma evangelização online de todas as idades, até 21 anos, que é o que está na apostila, 24 anos na apostila da FEB. Por que não? Aí você pega jovens, pega todo mundo. Né? A gente, esse ano, chegar no final do ano, simplesmente a gente vai ter os modelos de aula já e atividades para pelo menos uns 2 ciclos lá da apostila, porque são atividades que muitas vezes você consegue fazer em 2 ciclos de idades diferentes. Então, praticamente a gente já vai ter um ano de 2 turmas prontas, só com as aulas que eu, a Cíntia e a Silvia estão produzindo, fora o que a gente já tem salvo, que é do ano passado, que a gente não estava seguindo o FEB. Mas que tem muito conteúdo. A gente até exagerava nos conteúdos, menos é mais, porque as crianças absorvem pouco, né? Porque é melhor esse formato agora. É bem mais calmo, sabe? Sem estresse, e tipo, você tem que sair daqui sabendo que Deus existe, né? Tipo isso, sabendo que você é imortal. Duas. Do Moisés, por exemplo, 3 aulas de Moisés, gente. Nunca imaginaria dar 3 aulas de Moisés. Uma só da história dele, outra do Decálogo, e agora vem a terceira, né? Que é só sobre não roubar. E o engraçado que eu estava conversando com a Silvia, a gente estava comentando, aí fomos ver a apostila de atividades deles, né? E aí tem lá uma dinâmica que é assim, conta uma história. A criança estava no mercado e ficou com fome, e a mãe pegou uma bolacha e abriu para ela comer. Como a compra foi longa, a bolacha acabou. Eu devo ou não pagar o pacote de bolacha, já que acabou? Nossa Senhora! Os nossos alunos estão no nível um pouco mais alto, tipo assim, eu falsifico um cheque ou não? Mas não é. Não, mas aí a Silvia falou, minha filha, eu já fiz isso quando ela era criança, aí eu parei de fazer, porque eu pagava, eu levava o pacote vazio, né, para pagar. Mas ele falou, e a pessoa que olhou comendo? Ela não vai ter certeza se eu paguei ou não. Eu já estou fazendo coisa errada, porque eu estou dando exemplo errado para outra pessoa que não tem certeza se eu vou pagar.
Fora que, É. salvo engano, 100% dos mercados já tem uma regra que você não não pode. pode Não consumir pode. alimento dentro do É. supermercado. Não, tudo bem, mas assim, a gente está falando, e agora eles põem lanchonete dentro do mercado para você, quando você tem Para fome, você você vai não lá. ter que... Isso, então. Mas eles Exatamente. resolveram o problema. Aí você compra mais, porque já está de barriga cheia, você fica mais tempo no mercado, mas enfim, né? Olha a lição que tem numa historinha bobinha dessa, né? Mas o pacote está vazio, né? Não vou, já comi, já foi. Ó, não, roubar. Estamos falando de Moisés ainda, é uma aula inteira só disso, gente. Vai causar, vai ser vai sair cada coisa bacana nessa aula. Enfim, é isso, gente. Fechou? Muita teoria. Fiquem à Terminamos o vontade, se quiser horário, 8 falar alguma minutos de coisa. atraso. Pode ficar à vontade. Se é só 8 minutos, a gente está bem adiantado, né? Tamo. A gente Normalmente a fez gente vai até às 11. 4 capítulos, 4 Nina. capítulos. E acho que deu para Dona- entender, né? Sim. São coisas bem bacanas, né? Qualquer coisa, volta, assiste lá no YouTube. A gente já tá mais ou menos adiantado lá, né? Assim, Tá, então tem a gente gravou né? aquela aula que estava faltando, só falta uma aula para a gente gravar agora. Tá tudo lá já, gente. Quem quiser Ah, passar. já tá? Tá. A Pode gente já entrar? espiou. Já espiou, Eu não Nina? fiquei ainda. Você Já assistiu, Nina? Você viu que você está agora na rede mundial de Estou na computadores? rede. Mandei, na mandei web? para a Aninha, a Aninha quase infartou. Sério, Ana? Que isso, Ana? Você tá famosa agora. Daqui a pouco o pessoal Eu tá te disse, ligando. ai meu Deus, a gente tem que cuidar para não falar bobagem. E mas você sabe que a minha preocupação era essa, porque eu falei tanta besteira. A gente teve que olhar para ver se, né, dar uma verificada. Daqui para frente a gente está Chegou uma hora segurando que a eu língua. falei... mas chegou uma hora que eu falei, Cíntia, quer saber? Deixa. Se eu falei, eu peço desculpa depois e tá tudo certo. Porque a gente também não é perfeito, né? A gente tá Não, e aqui ficar se policiando também, né? É difícil, não dá para... Como diz o Divaldo, o Haroldo, esse povo aí, o Rossandro, se é para falar mal, tem que falar mal dos espíritas. De outra religião, não. Né? Boa. A gente fala mal de Vou espírita. falar dos pares, né? Vamos falar dos Nos nossos pares, ele pares. fala, fale mal, se é para falar, fale mal. E não fale mal da pessoa em si, fale mal da ação, né? Porque a gente não está combatendo o mal uma pessoa má. Causador, né? A gente está combatendo a maldade, né? Olha, essa maldade aí não rola, não. Volta, vai de novo, né? Eu queria falar, a gente está combinando, né? A gente vai programar essa semana uma dinâmica para a semana que vem com essa aula de hoje, né? Que a gente tem uma teoria. Então, provavelmente, eu não estou pensando em não gravar, Herbert. Como é muita intimidade, a gente vai acabar entrando em coisas mais íntimas, a parte da dinâmica vai ficar só para os íntimos que estiverem aqui. Né? Desse jeito, Só a pra quem gente vier. já vai faltar a semana que vem. Não, Olha, falta não. Aí é que tá, o contrário. Os outros que vão perder se vierem, entendeu? se não vierem. Vocês que estão sempre aqui vão ter o privilégio de aproveitar esse trabalho. Agora, quem não vier... No Até pra Face gente são lives que tem, Cíntia? No Face são lives que no tem? Face não, no YouTube. No isso que a gente YouTube. faz aqui. YouTube. São as nossas esses encontros. Esse é nosso trabalho aqui. Tá. A gente tem Aí, subido. tanto que o certo seria a gente falar, ó, curte a gente aqui, a gente vai na descrição, a gente vai colocar outro. O certo seria fazer isso, mas o pessoal já sabe que a gente precisa e vamos que vamos. Se é bom, o pessoal divulga. Precisa de 1000 curtidas, né, Herbert? Você sabe que é um trabalho, né? 1000 curtidas para você conseguir o áudio melhor, né? Aí depois de 1000 curtidas então vamos tem umas curtir. metas. Vamos curtir, então. Compartilha. Vou entrar lá e vou compartilhar. 1000 curtidas não, 1000 seguidores, Nina. Você pede 1000 seguidores para poder melhorar o áudio. Aí depois não sei quantos 1000 seguidores para você poder editar vídeo, não sei de que jeito lá. Meu Deus do céu. Então, eu sei que tem um pessoal que fica colocando os esqueminhas. Inscrito. Mas espírita que é espírita raiz, como o cara do miudinho lá, o Beraba, ele fala, eu nem monetizo, para vocês entrarem de cabeça, porque imagina, eu estou falando aqui uma coisa séria entre uma propaganda, não dá, né? Ele deixa até sem monetização, vai direto, 1h10 lá, só chorando, né? Fala, meu Deus, quanta coisa que eu não sei. Enfim, é isso, gente. Vamos fazer nossa prece? Vamos lá.
Vamos lá. Eu ainda estou sob efeito do energético do meu amigo, hein? Nem vai Nossa. dormir, Herbert. Eu tenho aula amanhã às 7 da manhã, tem que dormir. Nossa, 6 horas eu tenho que é estar de pé verdade. também. Vamos lá. Ai, O corpo físico não aguenta. Não. Mas essa E aula é dá uma isso. animada, viu, Vera? Vai lá, Herbert, faz você, que eu já Vamos falei lá. muito. Muito bem, minhas amigas e meus amigos espirituais, né? Com o pensamento agora elevado no nosso Mestre Jesus, agradecidos, felizes, com o coração energizado, cheio de amor, pedimos permissão para encerrar mais um estudo feito aqui pelo presente desses espíritos que compartilharam o seu conhecimento na evangelização, agradecidos pela oportunidade trazidas aqui pela equipe da Janaína, pela equipe do seu Lúcio, e lembramos aqui dos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, que eles possam receber essa vibração positiva de amor que nós estamos sentindo agora, aos evangelizadores do Brasil, que por algum motivo ainda não despertaram para esse chamamento, mas que estão aí à nossa disposição, desse nosso país, que passa por um momento de transição forte e precisa de crianças com moral elevada para poder fazer essa mudança acontecer de forma sublime, como desejam os espíritos maiores, da espiritualidade maior. Pedimos a sua proteção para que até a semana que vem possamos voltar aqui fortalecidos e com as mentes abertas para receber mais um ensinamento trazido por esta obra. E assim, então, encerramos com o Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus.